Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para esse momento de conversa em que nós vamos entender um pouquinho melhor a respeito da palavra de Deus, principalmente num contexto em que nós estamos vivendo a respeito de reconstrução, né? Construções, reconstruções, edificações, e eu quero que você... Quantos aqui estavam... Obviamente, acho que todos estavam vivos, talvez em 98. Quantos vão lembrar do edifício Palace 2, no Rio de Janeiro? Levanta a mão, quem lembra? Você lembra que foi um edifício... A Amanda vai lembrar, né? Por causa do Rio, né? Era um edifício no Rio de Janeiro que desabou em 1998 e, infelizmente, 8 pessoas morreram nesse desabamento. E na época foi uma comoção nacional, um escândalo. Eu era criança, mas eu lembro muito bem dessa situação que aconteceu. E quando foram avaliar, viram que o fundamento, né, do prédio, né, os pilares de fundação do prédio, que deveriam ser para sustentar cada um talvez 480 toneladas, suportavam apenas 230. E mais de 78% de todas os pilares do prédio já estavam condenados. Então, naturalmente, o prédio não ia se sustentar. Iria desabar e, de fato, uma parte caiu, em que 8 pessoas morreram e o prédio teve que ser totalmente evacuado e, posteriormente, demolido, né? Pode passar os slides? Então, olha essa imagem aí. Esse homem aí olhando um prédio lindo, muito bonito, esse engenheiro, né? Olhando esse prédio bonito, bem construído, bem acabado. Mas, de repente, numa inspeção final, descobriram que a fundação estava errada. Assim como a fundação ali do Palace 2, no Rio de Janeiro. Dava para pintar, né, reforçar as paredes, trocar portas, mas nada disso resolveria o problema. Era preciso demolir e começar de novo. E quando a gente olha para essa situação de fundamentos errados, pilares que não servem para muita coisa, estruturas mal feitas, mal pensadas, que sustentam um belo edifício, que sustentam uma casca bonita, isso nos leva a pensar que muito mais do que retocar a parede, a gente precisa reconhecer que a base, os pilares do nosso coração, fora de Deus, é um desastre. Fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, estão fadados à ruína, a destruir, a derrubar essa casca bonita que você pode até aparentar. É preciso voltar ao começo. Derrubar toda essa estrutura bonita e bela, mas oca, e começar do zero. Nós estamos estudando a série de Neemias, né, tanto lá na IBB Bacaxeri quanto aqui na IBEV também. E a gente vê que Neemias está reconstruindo e ele está tendo muita oposição, não é verdade? De Sambalate, Tobias, Gesem e mais os nobres da região ali de Jerusalém. E o povo, além de ter que reconstruir os muros, como eles estavam reconstruindo, eles tinham ainda que se defender. Então, com uma mão eles construíam, pegavam no tijolo, a outra mão com uma espada. Toda essa situação, muitos problemas, muitas dificuldades. Aí nós vemos e terminaram o muro em 52 dias só. Pensa, uma cidade daquele tamanho, gente, um muro grande, grosso, em 52 dias foi terminado. E quando a gente olha essa reconstrução, olhando para o povo ali de Jerusalém, que estavam reconstruindo aqueles muros, nós precisamos também relembrar quem nós somos e quem é o nosso Deus. Porque ali naquele momento, o povo começa, depois que terminou os muros, são convidados a olhar para dentro de si, para dentro do próprio coração.
eles começam a ensinar a Bíblia, eles começam a ler a palavra de Deus. E à medida que essa palavra era ensinada, o povo começava a se arrepender. Depois que eles construíram os muros, eles perceberam algo muito importante, que o problema não era a questão de pedras para os muros, ou questão até da oposição que eles sofriam, das perseguições de povos ali, vizinhos, né? Mas era um problema de coração, era um problema de estrutura, de pilares desse edifício. Lembra que pilares mal feitos, mal dimensionados, mal pensados, vão fazer ruir um prédio. Um coração que não é baseado na palavra vai fazer ruir a sua vida. E no capítulo 9, Neemias registra um dos momentos mais profundos que a gente pode ver de avivamento espiritual no Antigo Testamento. A gente vê alguns momentos ali em que o povo de Israel se compromete publicamente, solenemente com Deus, de mudança de vida, de um arrependimento genuíno, de uma vida enraizada na palavra. Mas nesse momento aqui, em Neemias, nós vemos de fato um compromisso que talvez sobrepujou todos os outros, depois de tudo aquilo que eles viveram no exílio. Após eles ouvirem a lei, ali por alguns dias, com Neemias 8, a lei é lida por alguns dias e eles estão ali reconhecendo a condição pecaminosa deles. Eles respondem com jejum, confissão e adoração. Aí no capítulo 9, o texto ensina que essa verdadeira restauração espiritual não começa com estratégias, mas com quebrantamento e com confissão. Então eles acabam de ler toda a lei ali, alguns dias lendo, chorando, jejuando, confessando, se arrependendo. Então no capítulo 9 nós temos uma oração. Ela não é tão especial só porque ela é muito longa, né? Alguns 30 e poucos versículos de oração. Mas é porque ela é uma oração de arrependimento. É uma oração de demolição daquela estrutura que estava firmada em pilares ruins. Era uma oração de reconhecimento de que aquelas vidas eram podres e precisavam do Deus que transformava vidas, do Deus que redimensionava pilares, que reconstruía vidas. Essa oração percorre toda a história do povo, desde Abraão ali no exílio, desde Abraão até o exílio. Então eles começam ali reconhecendo o quanto Deus foi fiel a Abraão, chamou a Abraão, para lembrá-los de duas verdades que caminham juntas ali o tempo todo. Deus sempre foi fiel e o povo repetidamente se afastou. Repetidamente pecou contra Deus. Deus sempre permaneceu fiel, o povo não. E essa oração reconhece isso. Reconhece a fidelidade de Deus que começa em Abraão e vai passando pelos patriarcas, chega nos juízes, chega em Josué, chega nos juízes, chega depois no período do Reino Unido, o reino dividido, na Babilônia, no exílio e no retorno do exílio ali com Neemias. Deus sempre mostrando sua fidelidade e o povo mostrando sua infidelidade. Essa oração é uma oração histórica e é um clamor de restauração. É um clamor em que o povo está dizendo: Senhor, nós reconhecemos onde nós erramos. Precisamos que o Senhor nos traga de volta. Nós precisamos que Deus traga de volta. Precisamos que Deus desconstrua, desabe estruturas podres, estruturas que não servem de nada, só apenas uma casca bonita. Neemias 9 é uma confissão de um povo que entende que não basta reconstruir muros por fora se o coração continua quebrado por dentro. Eles precisavam entender que a fundação das suas vidas estavam erradas. Mais uma vez, o problema não era externo, era o coração.
O problema do Palace 2 não era o terreno, não era talvez a areia que muitas pessoas pensaram porque era areia de praia, mas eram os pilares, era o que estava dentro da terra, estava interno ali dentro. Quando nós olhamos para a história, o povo precisou reconhecer quem Deus é. Neemias 9, de 5b a 8, a gente vai ler juntos, diz assim: Levantem-se e louve o Senhor seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o seu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és, Senhor, fizestes o céu e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Tu és, Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Veja, o povo reconhecendo o óbvio, quem Deus é. O povo olhando para a podridão que eles estavam vivendo, para miséria espiritual, miséria moral, miséria estrutural, porque a cidade estava em ruínas, e eles olham e vê, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel. E por que eu estou nessa vida? Foi por causa de Deus? A promessa de Deus é que eles iriam possuir aquela terra. Mas se a gente olha lá para Deuteronômio, Moisés lendo a lei novamente para eles, mais uma vez, relembrando, se vocês obedecerem, existem as bênçãos. Se vocês desobedecerem, aí, meu amigo, vai ter as consequências. Então, quando eles olham para essa situação, eles veem, a culpa é minha, e não de Deus. Deus sempre foi fiel, poderoso e misericordioso. O povo então inicia sua confissão reconhecendo o caráter e os feitos de Deus. Veja tudo quanto que Deus fez. Isso é o ponto de partida para todo avivamento. Todo avivamento verdadeiro nasce quando o povo se volta para a centralidade da palavra, confessa os seus pecados e se arrepende. É muito fácil a gente falar, Deus, eu quero avivar, quero ser avivado, quero avivar e quero levantar a mão, e quero louvar, e quero pular, e quero fazer um monte de coisa. Isso não é avivamento. Porque quando o fogo passar, a vida vai voltar ao normal. Mas avivamento genuíno é avivamento em que o joelho está no chão, a boca literalmente está no pó, o coração está rasgado. Em que você reconhece que você não é nada perante Deus. E você aponta, pega o seu coração e fala, Senhor, ó, tá vendo esses pecados aqui, ó? Esse aqui. Eu confesso, eu me arrependo. E isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Isso é avivamento. Se você acha que avivamento é apenas cantar forte, cantar louvor, eu acho que você está enganado. Avivamento é arrependimento. Avivamento é confissão. Avivamento é comunhão. Essa comunhão que vocês estão tendo aqui. Avivamento é permitir com que Deus seja central na vida de vocês. Com que o seu coração seja derramado. Com que esse edifício construído em pilares ruins seja demolido. Isso é avivamento. Quando a palavra ocupa o lugar de honra, o coração se quebranta. Quando a confissão, o orgulho cai e Deus restaura. A oração começa exaltando a grandeza de Deus. Essa oração começa exaltando essa grandeza de Deus. A gente vê no versículo 6 que Ele é o Criador de tudo aquilo que existe. Então eles reconhecem Deus como o Criador. Deus criou todas as coisas.
No versículo 7, eles reconhecem que ele é aquele que acolheu e escolheu Abrão. Chamou Abrão lá de um povo gentil, em Ur dos Caldeus, levou para Canaã. E através de Abraão e Sara, fazendo um milagre em Sara, toda a nação começa, todo o povo de Israel começa. A história deles começa ali. O Deus que faz promessas e cumpre, ele é justo no versículo 8. Eles reconhecem tudo isso, um Deus criador, um Deus que promete e um Deus que escolhe. Então eles iniciam essa confissão reconhecendo esse caráter e os feitos de Deus. Esse é o ponto de partida de todo avivamento. Reconhecer quem Deus é. Você reconhece quem Deus é na sua vida? Você reconhece aquilo que Deus já fez e faz no seu dia a dia, no seu coração? Você consegue ver a mão de Deus agindo em você? Em coisas simples da vida, tá, gente? Não precisa ser aquelas coisas estratosféricas, milagre. Deus falando, olha, levanta, olha para mim. Não. Nos detalhes, nos sussurros. Você tem visto Deus agindo, respondendo? Quando você conhece e você reconhece Deus, quem Deus é e aquilo que Deus faz, você começa a experimentar transformação. Você começa a experimentar de fato uma vida que vale a pena. No meio do caos, das incertezas, a gente precisa voltar e contemplar Deus como Criador e governante de todas as coisas. Quando a gente não tem certeza das coisas, quando a gente está angustiado, quando a gente só vê injustiça para tudo quanto é lado, injustiça no país, no governo, na saúde, na educação, na família, na igreja, a gente esquece muitas vezes que Deus controla todas as coisas e governa todas as coisas. É nesse momento que nós somos convidados a reconhecer ainda mais que Ele é governante, que Ele é Senhor. Muitos vivem como se Deus estivesse ausente ou Ele fosse impotente diante desse mundo que está um caos. Mas às vezes a gente pode não falar isso com a nossa boca, mas com as nossas atitudes a gente fala. A gente pode não falar que Deus é injusto, mas muitas vezes a gente vive como se Deus fosse. A gente não consegue olhar para o mundo e ver a boa mão de Deus guiando ele. Porque a gente está tão preocupado com as coisas do mundo, a gente está tão ansioso com as coisas do mundo, que a gente esquece de olhar o Deus que transforma e que dá paz, que excede todo entendimento. O salmista, no Salmo 103:19, ele nos afirma que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O trono de Deus está lá. Ele nunca perdeu sua majestade. Mesmo quando o mundo parece caótico, Deus não perdeu o controle do universo nem da nossa história. A crise de fé que a nossa geração está vivendo não é apenas uma crise moral ou uma crise teológica. Não é uma crise moral, mas também ela é teológica. Nós muitas vezes ignoramos quem Deus é. E isso certamente vai afetar como a gente vive. Se você ignora Deus, se você ignora a vontade de Deus, se você ignora a verdade sobre Deus, a sua vida vai tomar um rumo diferente daquilo que Deus quer para você. Não pense que se você viver uma vida mais ou menos medíocre, morna, não vai ter consequência e tudo vai dar certo no final. Não. Se nós não olhamos para Deus, quem Ele é verdadeiramente, genuinamente, nós vamos experimentar derrotas na nossa vida. Então comece a sua devoção, sua oração, exaltando a Deus. Não só fazendo pedidos. É importante, faça pedidos para Deus. Mas agradeça. Reconheça. Adore a Deus. Louve a Deus. Se humilhe perante Deus. Abra o seu coração.
tira 5 minutos para declarar em voz alta: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é Criador, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Ensine os seus filhos quem Deus é. Não apenas dê a eles regras morais. Faça isso porque senão... Não. Ensine as regras de Deus no amor de Deus. Porque o mesmo Deus que instituiu regras é o mesmo Deus que mostra que Ele vai nos ajudar a cumpri-las. Em Cristo. Porque cumprir regras sem Jesus, você vai patinar e não vai conseguir. Mas Cristo cumpriu toda a lei para que em Cristo nós pudéssemos cumprir a vontade dEle. Então, não viva apenas pelas regras de pode, isso não pode, mas antes de tomar decisões como que trabalho eu vou fazer, com quem eu vou me casar, que ministério eu vou servir na igreja, pergunte: isso reflete uma confiança num Deus fiel? Será que eu tenho confiado em Deus? Será que Deus tem me orientado, me direcionado? Será que eu creio que Deus é aquele que me dá sabedoria para fazer as escolhas que eu estou fazendo? Hoje, muitas confissões espirituais começam focando no erro humano. As pessoas confessam pecado, confessam, dão muita visibilidade para o mal, para o pecado, para a desgraça que foi vivida, mas esquece de olhar para Deus, que é aquele Deus que restaura vidas, que transforma, que muda, que desconstrói estruturas velhas, constrói estruturas novas no pilar da graça. Neemias 9 nos ensina que precisamos, antes de ter uma visão correta de quem Deus é, reconhecer que Ele é glorioso, justo, fiel, cheio de graça. Isso tudo vai nos levar à humildade, a reconhecermos quem nós somos. Reconhecer que as nossas estruturas sem Cristo estão ruindo. E nós só conseguimos confessar sinceramente quando nós enxergamos quem Deus é com reverência. Como você tem visto Deus hoje? Qual que é o seu relacionamento com Deus? Você tem sido reverente com Ele? Você tem reconhecido a autoridade, o senhorio dele sobre a sua vida? Mas além de reconhecer quem Deus é, nós vemos que o que o povo fez, eles não eram tão bonzinhos assim, não. Neemias 9, 16 a 17, versículos 26 a 27, diz assim, que os nossos antepassados, porém, tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram dos milagres que realizastes entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Versículos 26 e 27. Ainda assim, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti. Eles proferiram blasfêmias terríveis, por isso tu os entregastes nas mãos dos teus inimigos, que os oprimiram. Contudo, quando foram oprimidos, clamaram a ti, dos céus tu os ouvistes. Na tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. O povo foi lá e reiteradamente pecou contra Deus. Aí Deus levantava um povo inimigo que os dominava, aí eles ficavam com medo, começavam a sofrer, morrer, aí eles se arrependiam, voltavam para Deus. Deus levantava um libertador que os libertava, aí ficava aquele tempo de paz e daí o ciclo voltava. Daí eles pecavam de novo, daí vinha um outro povo. Isso aconteceu muito no livro de Juízes. Então, se você ler o livro de Juízes, você vai ver esses incontáveis ciclos de falhas do povo de Israel, que não parou em Juízes. Se tivesse parado em Juízes, seria muito bom, né? Mas continuou. E a gente vê Samuel relatando o pecado da nação. Daí eles queriam um rei. Daí veio Saul. Saul não era o rei que Deus queria. E Saul pecou. E a gente vê toda essa situação acontecendo. E o pecado, até quando a gente olha para o pecado de Saul, refletindo lá na frente, quando Saul era para destruir todos os amalequitas,
E ele poupou Agag, que era o rei dos amalequitas, não matou. Poupou a família dele. E daí foi lá Samuel para fazer o serviço que Saul não fez. Mas um dos descendentes de Agag era Amã. Lembrem da história de Esther? Esther é mais ou menos contemporânea ali de Neemias. Amã era descendente de Agag, que Saul deveria ter matado lá atrás. E Amã tentou matar Mordecai para destruir, e mandou tentar destruir o povo judeu. E Deus, uma reviravolta ali, através de Esther, de Mordecai, conseguiu libertar o povo de Israel. Mas veja o quanto uma falta de cuidado, uma falta de obediência de Saul ali atrás, trouxe uma consequência lá na frente que poderia ter dizimado o povo de Israel. Um pilar rachado pode destruir a sua casa. Olha para a sua vida e veja aquilo que você tem feito. Será que habita no seu coração rebeldia, ingratidão, de forma repetida? Às vezes pequenos pecados escondidos, que são fissuras nesse seu pilar do seu prédio. O povo reconhece que apesar de todos os sinais da bondade de Deus, eles reiteradamente escolheram a desobediência. Eles se tornaram arrogantes e obstinados, no versículo 16. Esqueceram os milagres de Deus, no versículo 17. Mataram os profetas, rejeitaram a palavra, no versículo 26. Só buscavam a Deus quando estavam em apuros, versículo 27. Mas mesmo assim, Deus não agiu com vingança com eles. Deus agiu com graça e misericórdia. Não porque eles merecessem, eles não mereciam. Eles mereciam era que o pau torasse e não tivesse piedade. Mas Deus agiu com compaixão. Assim como aconteceu com Israel, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, o nosso coração se torna arrogante, se torna insensível. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós começamos a viver pela nossa própria vontade. Quando você abandona a palavra de Deus, quando você vive uma vida medíocre, uma vida de... Você é crente da rotina. Você vive o cristianismo da rotina. Aquele cristianismo bem água com açúcar, sabe? Você não vai morrer de inanição, mas você não vai crescer. Se você vive esse tipo de cristianismo, você está se afastando de fato da palavra de Deus, da vontade de Deus. Se você deixa de buscar a Deus, de meditar, de orar, de viver uma vida que vale a pena para Cristo, não tem sentido você estar fazendo o que você está fazendo hoje. Por isso que o pecado, quando a gente viu na caixa aqui, se torna muito mais fácil a gente grudar nele e difícil de lidar, de sair dele. Porque nós não estamos usando o poder de Cristo Jesus. Nós não estamos, de fato, reconhecendo quem Ele é e reconhecendo o nosso pecado. Todo avivamento verdadeiro passa por dois movimentos inseparáveis. O primeiro é, nós precisamos voltar à centralidade da palavra de Deus na nossa vida, confessar os nossos pecados uns aos outros com sinceridade. Confessar a Deus para ser perdoado, 1 João 9 vai dizer o quê? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar o pecado a Deus é para ser perdoado. Confessar o pecado uns aos outros é para ser curado, para ser ajudado na sua luta, na sua dificuldade. Não basta apenas nós reconhecermos que erramos internamente. O povo reconheceu isso junto, confessou junto. E em comunidade, diante de Deus e diante uns dos outros. Não apenas confessarmos o nosso pecado diante de Deus, mas em comunidade nós reconhecermos os nossos erros e levarmos diante de Deus. Assim como vocês vão fazer esse momento de jejum hoje, que
Que seja um momento que juntos vocês reconheçam o pecado de cada um de vocês, vocês confessem o pecado uns aos outros, se arrependam e leve diante de Deus, para que vocês possam ser perdoados, possam ser transformados, serem edificados. Esse momento juntos, como comunidade de Cristo Jesus, de jejum, de oração, de busca pela palavra, esses momentos vão fazer com que vocês de fato tenham avivamento. Esse avivamento começa no coração. Não fique esperando pirotecnia espiritual, não. Espere que Cristo transforme você, para que os seus maus hábitos sejam lançados para trás. E você viva uma vida que de fato é uma vida edificante. Quantas vezes nós só buscamos Deus quando nós estamos em crise, não é verdade? Israel fez isso. E nós somos tentados a viver de forma independente, como eles foram e fizeram. Até que então o sofrimento vem e nos força a olhar para cima. Esse não deve ser a forma como a gente olha para cima. Não apenas nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta. Mas momentos de bênçãos, em que nós reconhecemos quem Deus é. Reconhecemos a sua misericórdia, o seu perdão, quando nós lembramos o seu sacrifício, que nos perdoou eternamente. Deuteronômio 4, 29 a 31 diz que se o buscares de todo o coração o acharás, pois o Senhor é misericordioso e não te abandonará. Deus nos oferece misericórdia e graça. Deus é aquele que nos dá perdão, que nos ama. Ele ama você. Ele ama você. Ele perdoa você. Se você busca Ele de todo o seu coração, você o encontrará. Ele não está escondido. Ele está disponível para você. Deus continua enviando profetas, pastores, líderes, irmãos, mas frequentemente nós ignoramos as suas exortações. Quantas vezes a pastora Ronilce está aqui em cima, pregando, ensinando, falando, outros pastores também vêm, outros irmãos em Cristo, ministros vêm aqui, estão exortando, frequentemente vocês falando, vocês estão atentos a isso? Ou vocês, só mais um? Essa é a atitude que Israel teve. E Deus trouxe condenação sobre eles, trouxe castigo sobre eles. Se você tem ouvido a exortação de Deus e você não tem dado valor a isso, não fique esperando que não vá acontecer nada. Pois Deus é justo e Ele é fiel. Isso é uma das características dele. Em cumprir a palavra dele, de trazer castigo, de trazer correção para aqueles que Ele ama. Que Ele recebe como filho. Você é um filho de Deus? Então esteja atento à palavra de Deus. Esteja atento aos seus pastores. Esteja atento aos seus líderes. As autoridades que Deus tem dado a você. Se você tem negligenciado isso, Deus vai cobrar de você. A ingratidão espiritual, ela é sutil. Nós reclamamos de Deus enquanto estamos vivendo as suas bênçãos. É muito fácil a gente murmurar de barriga cheia. É muito fácil a gente murmurar com tantas bênçãos que Deus tem nos dado. E o povo de Israel estava fazendo isso. Só que nesse momento eles reconheceram essa maldade do coração deles. Nós, muitas vezes, somos parecidos com esse povo. Diante das bênçãos, esquecemos de quem nos deu essas bênçãos. Buscamos a Deus só quando a crise chega. Esse texto, ele é um espelho da nossa própria vida. Em que a gente olha para dentro de nós mesmos e de fato vê, eu sou um povo de Israel. Os pilares da minha vida são pilares que estão ruindo. E eu estou querendo apenas maquiar por fora, pintar a fachada, trocar a porta, mas eu não quero demolir o que eu construí com a minha própria força. Eu não quero permitir com que Deus
construa. Deus edifique a minha vida. Deus é o Deus que ainda faz, assim como Ele fez lá com o povo de Israel, com Neemias, Deus ainda faz hoje. Neemias 9, 31 a 33 diz: graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois é Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso, temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Em tudo que nos aconteceu fostes justo, com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Eles reconheceram a justiça de Deus. Reconheceram que aquilo que eles viveram era castigo, juízo, pela infidelidade deles, pela forma como eles trataram a graça, trataram o Deus sustentador de todas as coisas, Deus criador que eles lá atrás reconheceram. Deus é aquele que restaura quem se humilha. Apesar de séculos de rebeldia, o povo reconhece Deus e reconhece que eles abandonaram ao Senhor. Mas assim como no passado, quando nós nos afastamos da palavra, o coração se endurece. É por isso que todo avivamento verdadeiro exige um retorno. Arrependimento. Um retorno à palavra, à oração e uma postura de confissão sincera diante de Deus e uns dos outros. O povo juntamente se arrependeu, publicamente confessou seus pecados, publicamente mostrou que estavam decididos a mudar. Qual vai ser a postura de vocês, de nós, me incluo com vocês, como igreja? Publicamente, olhando para os nossos pecados, para os nossos pilares que estão desabando, e vamos apenas tentar consertar e pintar a fachada do prédio e não olhar para a fundação que está desmoronando? Eles confessaram como comunidade, em voz alta e juntos. Sabe por que eles fizeram isso? Como comunidade, em voz alta e juntos? Porque o pecado cresce no silêncio. Lembra da caixa aqui? O pecado cresce no silêncio. Mas a cura, ela floresce na confissão. Nós somos curados, Tiago vai falar. Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam ser curados. Vocês só vão experimentar cura como nós cantamos aqui, se vocês de fato caminharem pela palavra de Deus, arrependendo dos seus pecados, confessando seus pecados a Deus para ser perdoado e uns aos outros para serem curados. Não há avivamento sem verdade, gente. Quando nós escondemos nosso pecado, nós estamos exaltando a mentira, nós estamos exaltando a falsidade, exaltando aquilo que não é verdade. Então não existe avivamento com pecado escondido. Não existe avivamento se você não se arrepende de coisas que você tem feito. Não há liberdade sem confissão. O pecado aprisiona. Apenas em Cristo Jesus nós temos liberdade. Em Cristo, em que nós temos que confessar os nossos pecados. Não há restauração sem voltar à palavra como fundamento. Deus foi justo em toda a disciplina. E ainda assim, muito misericordioso. O Deus que trouxe juízo e castigo é o Deus que sarou aquele povo, que curou. E essa parte da oração mostra que Deus pune, mas Ele não rejeita aquele que Ele ama. Se Deus hoje talvez está tratando você em alguma área, Deus ama você. E Ele está disposto a ver a sua vida transformada. Ele quer ver você transformado, curado. Um novo prédio erguido, mas com pilares muito bem fundamentados na palavra de Deus. Uma vida que
confessa o pecado, que se arrepende, que está firmada na palavra de Deus. Essas palavras revelam um entendimento maduro de fé. E percebe que o coração de Deus não está a vingança, mas é a prova de amor dele. Assim como um pai disciplina o seu filho quando é necessário, Deus também nos disciplina. Ele pune, mas não rejeita. Ele corrige, mas não cancela as promessas que Ele tem para nós. Ele nos exorta, mas Ele não nos abandona. Muitas vezes é amargo. Ter que demolir um prédio é difícil, mas é fundamental para que possa ser reconstruído. É isso que Ele está fazendo em nós hoje. É a graça perseverante dEle que transforma a gente todos os dias. Deuteronômio 7,9 diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a sua aliança de amor por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Israel mudou, Deus não. E essa parte da oração é um lembrete poderoso de que Deus não desiste e Deus está disponível a restaurar. Então, se você está se sentindo triste, distante, frio na fé, envergonhado por causa dos seus erros, a boa notícia é que Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. É duro a gente olhar para os pilares fracassados da nossa vida e pensar que Deus está longe. Deus não está. Ele quer fazer de novo. Ele não trata a gente com base no nosso desempenho, mas com base na aliança dele. A aliança de compaixão que ele fez na cruz. Essa aliança é que muda a nossa vida. E ele vai restaurar você se você se volta para ele com sinceridade. Ele vai ouvir você. Arrependimento não é apenas um sentimento, é uma decisão. Eu estou caminhando num caminho errado, eu mudo de direção. Isso é arrependimento. Eu vou fazer a vontade dele, não a minha vontade. Isso é arrependimento. Eu vou viver pela palavra dele, não pelo meu querer. Eu preciso dar um passo de volta à presença restauradora de Deus. Você precisa fazer isso? Quero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Quem sabe hoje você, olhando para a sua própria vida, você percebeu algo semelhante àquele prédio ali, da ilustração que a gente usou. Por fora tudo pareça muito bem organizado, muito bonito, um bom trabalho, a rotina, sua família, suas responsabilidades, está tudo ok, está tudo certo. Minha vida está andando, tá certinha. Mas dentro do seu coração a fundação não está firme. Seu coração está quebrado. Seu coração está angustiado, amargurado, triste, totalmente dependente de si mesmo. Isso não é motivo para vergonha. Isso é um convite. Um convite de Deus dizendo: eu sei onde começou o desalinhamento. Eu posso reconstruir isso aí. Não se trata de jogar fora quem você é, mas de permitir que Deus volte à base, ao seu coração, e refaça com amor aquilo que hoje está cansado, está torto, está frágil. Essa é a oração de Neemias e essa é a oração que você deve fazer hoje. Neemias 9 nos lembra que a restauração começa com a visão correta de Deus. Como você tem visto Deus hoje? Essa oração passa pelo reconhecimento sincero da nossa falha. Você tem buscado a Deus por quem Ele é? Ou só quando você está em aflição? E ela se firma na esperança da misericórdia divina. Você está pronto para dar um passo de volta à presença restauradora de Deus? Qual que é a sua decisão hoje?
está olhando para o seu coração quebrado? Você vai permitir com que Deus reconstrua a sua vida? Mas às vezes, você nunca deu esse passo em direção a Jesus. E você acha que você tem uma vida sólida, mas você tem uma vida na areia. Você tem uma casa de palha que o vento vai derrubar a qualquer momento. A nossa vida de transformação começa com Cristo. E se você ainda não tem uma vida com Cristo, Deus oferece essa oportunidade hoje para você, de se arrepender, de buscar a face dele. Se você quer viver uma vida que realmente vale a pena, interessa, se debruce diante de Deus agora nesse momento. Ora assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço que estou distante de Ti. Eu reconheço que estou caminhando para o inferno. Mas eu me arrependo. Eu quero que o Senhor remova este prédio sujo, empoeirado da minha vida. E me refaça. Que o Senhor seja o meu Salvador. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Eu me arrependo e confesso isso em nome de Jesus. Mas se você hoje quer de fato destronar o seu eu, você já passou pela cruz, mas você quer destronar o seu eu, deixar com que Ele seja o Senhor da sua vida novamente, que Ele refaça os pilares, os fundamentos que estão quebrados. Ore assim: Senhor Jesus, eu peço perdão pelo meu orgulho, peço perdão pelas minhas vontades que têm tentado, Deus, suprimir as suas vontades. Peço perdão porque eu não tenho permitido que o Senhor seja o meu Senhor. Agora me refaça, Pai. Eu me arrependo. Que a Tua justiça venha e que a Tua misericórdia e a Tua graça me sustentem. Que eu possa viver uma vida digna do Teu Evangelho, uma vida digna da vocação que o Senhor me chamou. Me restaura, Pai. Me perdoa. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração de entrega ao Senhor Jesus, quero que você venha aqui à frente. Quero orar com você. É um reconhecimento público, assim como o povo fez publicamente diante uns dos outros, mostrando que Deus era o Senhor da vida deles. Publicamente, faça esse reconhecimento. Se coloque diante de Deus. Fala: Senhor, aqui está a minha vida. Não há nada que me impeça de me humilhar. Não é o meu orgulho, não são meus méritos, é o Senhor a quem eu vou servir. Senhor, muito obrigado, porque na Tua misericórdia nós encontramos consolo, no Teu amor nós encontramos sustento, no Teu perdão nós encontramos esperança. Obrigado porque o Senhor é Deus que refaz vidas quebradas, refaz vidas sujas. Com Tua graça e Tua misericórdia o Senhor nos limpa, o Senhor nos sustenta. O Senhor permite que situações ruins aconteçam muitas vezes para nos corrigir e nos trazer de volta para o Seu amor. Obrigado, Pai, porque nós temos esse cuidado paternal do Senhor conosco e o Senhor não nos abandona. O Senhor está presente em nossas vidas e por isso nós nos debruçamos diante do Senhor em adoração. Reconheça, Deus, a nossa adoração e nos ajude a termos um coração alinhado ao Teu. Em nome de Jesus. Amém.